Olá, gente. A minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Quanto tempo faz que a gente não lança um vídeo para o nosso canal, né? Acho que já tem quase um mês aí que a gente não consegue gravar um vídeo para o nosso canal. O nosso último vídeo foi baseado em Apocalipse capítulo 9. E eu ainda estou devendo a parte B do Apocalipse capítulo 9. Mas é bem provável que essa parte do Apocalipse capítulo 9 nós só conseguiremos gravar a partir de janeiro. Além desse projeto aqui no YouTube, como muitos sabem, nós temos, igreja para pastorear, lugares que a gente ministra, palestras. Nós temos aqui a Escola de Profetas, nós temos outros projetos, além também da família, trabalho com rádio, tantas outras coisas que só o Senhor dando graça para nós, para a gente poder continuar. Mas graças a Deus que eu arrumei um tempinho aqui para lançar um vídeo para vocês. Na verdade, esse vídeo que nós vamos lançar aqui é um vídeo de caráter esclarecedor. Então eu quero pedir a você que está nos acompanhando pela primeira vez, por gentileza, se inscreve aí no nosso canal. Aí no nosso canal ativa os sinos das notificações. Você que já é inscrito no nosso canal, por gentileza, confere a sua inscrição se ela está ativada, tá bom? E se esse assunto que eu vou tratar com você a partir de agora te deixou interessado, você foi abençoado, deixa o seu comentário, tá bom? Olha, gente, o que eu vou falar é sobre esse momento que nós estamos vivendo mais uma vez, a pedido de muitas pessoas. Me pediram para deixar registrado aqui no canal um comentário sobre esse momento aqui. Para me basear sobre esse momento incerto, esse momento complicado que nós estamos vivendo, eu vou deixar um texto sagrado aqui em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24, verso de número 1º, 2º e 3º, que diz o seguinte: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, aproximou-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhe garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Eu não tenho nada contra as pessoas que são pós-tribulacionistas, não tenho nada contra as pessoas que são mesotribulacionistas ou tribulacionistas, não tenho nada contra. Pois é. Mas eu quero dizer para você que eu aguardo o retorno de Cristo nesses dias. Eu aguardo o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Sim, eu prego isso há muitos anos e tenho bases bíblicas, teológicas, fundamentos com base em muitos estudos, ouvindo até mesmo pessoas experientes nessa área. A gente não vem para uma plataforma como essa, pelo menos eu, falar abobrinha, falar besteira, como eu vejo muitos por aí, pessoas que têm até uma grande elevação no canal, mas os seus vídeos acabam sendo vídeos mais sensacionalistas do que bíblicos ou espirituais, né? Pessoas que gravam vídeos tentando provar que não existe o arrebatamento antes da tribulação. Na minha simples e humilde opinião, é uma perda de tempo, até porque o que está para se cumprir, irá se cumprir independentemente do que você pensa ou deixa de pensar. Comentando sobre o assunto que nós estamos vivendo nesse momento, eu não posso deixar de falar para você sobre esse assunto aqui. Eu vejo Mateus 24 como profecias que se cumpriram depois de Cristo, no tempo dos apóstolos, depois dos apóstolos e no nosso tempo, que é o tempo do fim. Esse é o meu entendimento. 4 profecias se cumprem em Mateus capítulo 24. Inclusive, eu tenho 4 vídeos falando sobre
Mateus 24 e o fim. Você pode acompanhar no nosso canal aí, Mateus 24 e o fim. São 3 ou 4 vídeos que eu separo direitinho as profecias de Mateus capítulo 24. Bom, o nosso canal aqui é de cunho escatológico. Agora, falando do versículo 1, os discípulos se preocupando em mostrar a estrutura do templo para Jesus, e Jesus diz para eles o seguinte: não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Observe bem que no versículo 2 ele vai dizer isso. Não ficaria. E de fato, em 70 depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra. O templo foi destruído e o general Tito arrancou literalmente pedra sobre pedra. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas quando eu olho para o versículo de número 3, eu vejo Jesus falando aqui sobre 3 coisas, respondendo a 3 perguntas dos discípulos. 3 perguntas dos discípulos. Eu gosto muito da explicação escatológica do pastor Hernandes Dias Lopes e um pastor que eu acho que poucas pessoas conhecem aqui, pelo menos do rol de amizade que eu tenho, um pastor chamado Hernani Santos. O Hernani Santos, ele é maravilhoso também na escatologia. Eu não tenho problema em dizer isso aqui, até porque pessoas que nos inspiram para o entendimento e o crescimento da palavra, eu não vou acompanhar qualquer pessoa, né, gente? A gente não vai passar por um curso teológico, a gente não vai passar por uma escola teológica, a gente não vai passar por anos e anos de ensino, ouvindo até pastores experientes, pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, para também dar ouvido a qualquer pessoa na internet, né? A gente tem que ter uma base muito firme, e eu sou aquele tipo de pessoa que não dá ouvido a qualquer pessoa, a qualquer ensino, principalmente ensinos sensacionalistas. Mas eu quero falar uma coisa importante para você. Se você está sendo abençoado por esse vídeo, compartilhe ele e divulgue o nosso projeto. Esse projeto nosso existe desde abril desse ano. O que Mateus 24 tem a ver com esse momento, por isso eu me baseei em Mateus 24 para falar sobre esse momento que muitas pessoas estão querendo que eu fale. Alguns amigos, algumas pessoas que acompanham a nossa transmissão aqui no programa, pregando a palavra de segunda a sexta. Às segundas e às quartas eu faço a escatologia na veia, falando só de escatologia. E algumas pessoas me perguntam sobre esse momento. Quando a gente olha para Mateus capítulo de número 16, só para a gente continuar nos baseando aqui no assunto que eu vou tratar, Jesus vai dizer o seguinte para os fariseus que tentaram a ele. Os fariseus e saduceus aproximando-se de Jesus e puseram uma prova, pedindo um sinal do céu. Um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está... Perdão, eu vou repetir aqui o verso de número 2. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Você sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a ser o sinal de Jonas. Então Jesus se retirou e deixou eles. Os fariseus e saduceus tentando Jesus, não é isso? Pedindo a ele um sinal. E Jesus, ele percebeu a ironia dos fariseus. Não deu o sinal que eles pediram, mas deixou uma deixa bem de leve para eles. Jesus sabia fazer muito bem isso. Mas ele disse o seguinte: vocês não sabem discernir quando vai chover e quando não vai? Vocês sabem discernir se vai haver tempestade ou se não vai haver? E não sabem discernir os sinais dos tempos? Olha o que Jesus falou para eles. Interessante, né? Pois é.
Os sinais dos tempos é para a igreja. Uma mulher, quando engravida, uma das coisas que ela primeiramente ouve do médico é o seguinte: você vai ter filho em novembro para dezembro. Talvez na primeira, na segunda semana, eu não sei. Mais ou menos isso. O médico, ele só não é exato no dia. Aí é que Jesus vai dizer, também no final, que ninguém sabe o dia e nem a hora, no final de Mateus capítulo 24. Trazendo um entendimento cultural. Dentro de uma cultura judaica, em contexto histórico, aqui agora é para quem conhece de história judaica, e a gente precisa aprender um pouco sobre isso. No casamento judaico, o noivo escolhe a noiva, volta para casa, arruma a casa, prepara tudo, aí vem aquela expressão de Jesus também, em João capítulo 14, quando ele diz que vai preparar lugar, né? O noivo vai preparar lugar. Então, essa questão de preparação é muito interessante, que dentro de um entendimento da história e da tradição judaica, o noivo vai preparar a casa, mas para buscar a noiva, não é ele que diz o dia e a hora, é o Pai. Por isso que Jesus usa a expressão, ninguém sabe o dia e a hora senão o Pai. Só o Pai sabe o dia. Então, o próprio Jesus está buscando do mesmo entendimento da tradição judaica e transliterando para o próprio conceito espiritual. O Pai sabe, é Ele que vai determinar o dia e a hora. Agora, os tempos, a igreja sabe. Os sinais dos tempos, a igreja sabe. Então, nós somos a igreja do Senhor, que temos que ter certeza do tempo e que o momento se aproxima. Agora, respondendo à pergunta e comentando sobre isso que muitas pessoas têm falado, esse é o momento que, para mim, indica a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor eu posso classificar aqui em duas partes, né? O retorno de Cristo, João Batista anunciou a sua vinda e nós anunciamos a sua volta. Se João Batista anunciou a vinda, o papel da igreja é anunciar a sua volta. Mas a volta de Cristo, o retorno de Cristo, na minha humilde opinião, tem duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Isso para mim é muito mais do que certo. Para aqueles que não acreditam, ficarão, não tem problema nenhum. Eu vou encontrar com o Senhor nos ares. Eu acho interessante a expressão do apóstolo Paulo quando ele diz: e nós encontraremos com o Senhor nos ares, porque o arrebatamento da igreja é um evento em que a igreja que vai encontrar com Cristo. Mas no grande dia do Senhor, propriamente dito em Apocalipse 1:7, a Bíblia diz que quando ele vir, todo olho verá. Toda língua, nação e tribo lamentará diante dele. Então aqui já é uma referência ao grande dia do Senhor, a sua vinda com a sua igreja. Aqueles que não acreditam que não haverá arrebatamento, é fácil entender isso, ficarão na tribulação. Qual que é o problema com isso? Nenhum. Eu não ficarei, porque eu prego, acredito e tenho base sobre isso. Agora, o que eu acho mais interessante de Mateus capítulo 24, para trazer uma explicação para você, é que Jesus ele responde três coisas em Mateus 24:3 para os discípulos. Os discípulos fazem três perguntas para Jesus em Mateus 24. Três perguntas. Mateus 24:3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram até ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo que ele falou no versículo de número 1 e 2. Olha que coisa tremenda. Aí os discípulos continuam perguntando: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bom, se não acontecerá arrebatamento, para que os discípulos iam fazer duas perguntas? Que lógica teria? Os discípulos falam da vinda e do fim. Deu para perceber? Duas perguntas
no versículo de número 3. Aliás, 3 perguntas. A primeira sobre a destruição do templo, que já ocorreu em 70 depois de Cristo. A segunda da sua vinda e a terceira do fim. Então haverá a vinda e haverá o fim. Então haverá a vinda e haverá o fim. A vinda do Senhor é a vinda para os seus e o fim é para todos. Por isso que eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que já se fala numa reinfecção, que já se fala numa infecção mais letal, mais prejudicial, todas essas problemáticas acontecendo com as nações, com os países, tudo isso são sinais para nós. Eu acredito que toda essa turbulência que está acontecendo no mundo inteiro sinaliza o arrebatamento. Se os sinais é para nós, Jesus falou para os fariseus em Mateus 16, vocês sabem discernir o tempo que vai chover, vai ter tempestade, e não sabem discernir os sinais dos tempos? Olha o que Jesus está dizendo para ele. Jesus está fazendo a gente pensar. A igreja tem obrigação de saber os sinais dos tempos e do fim. A igreja não vai saber o dia e a hora. E isso não deve ser uma preocupação nossa, porque essa é uma preocupação do Pai. Nem o Filho sabe. Eu já trouxe o entendimento para vocês aqui, a nível da cultura judaica, como se acontece um casamento na cultura judaica. Então, ele está preparando tudo e o Pai vai dar a ordem, vai buscar o meu povo. Então, eu acredito que o arrebatamento ocorrerá nesse tempo. No brotar da figueira, todas essas alianças entre países que vêm ocorrendo desde o mês de abril, maio, junho, julho, todas essas alianças indicam o acordo de paz que ocorrerá entre Israel e o anticristo, que é o principal profetizado em Daniel capítulo 9, verso 27. Respondendo à pergunta de muitas pessoas, eu acredito sim, que a nossa geração é a geração do arrebatamento. E eu acredito sim que esse é o tempo que o Senhor está sinalizando para a sua igreja. Alguém pode falar aí sobre a gripe suína, espanhola, gripe negra, mas nenhuma dessas gripes que ocorreram sinalizou tanto para nós como essa gripe, como esse vírus. Porque esse vírus não causou uma desestabilização somente na saúde, meus queridos irmãos, mas também na economia, na educação, na religião. E aí vai surgir uma necessidade dos países mais fracos se unirem aos mais fortes, indicando o reinado do filho da perdição, do homem da iniquidade, do anticristo. Eu quero saber como é que os pós-tribulacionistas me explicam a presença do anticristo. Para que existir arrebatamento se existe um anticristo? Exatamente o arrebatamento ocorrerá, uma das razões pelas quais é para a igreja que não nega o nome, que persevera, Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 10. Porque perseverastes, não negastes o meu nome, guardastes a palavra da perseverança. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Guardar. Essa palavra guardar, eu sei que alguns aí já até tentaram dizer que Deus aí escondeu o seu povo num deserto. Ai, meu Deus. Deus vai esconder seu povo numa chácara, numa roça. Gente, pelo amor de Deus. Deus tem poder para fazer a gente sumir e nos guardar em qualquer lugar, em qualquer atmosfera. Atmosfera no céu. Eu estou dando só um exemplo para você, perto do céu, mas não necessariamente na terra, pelo amor de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito no arrebatamento. Que nós seremos tomados à força. E cuidado com pessoas que andam ensinando coisas sobre o fim do mundo sem uma base aprofundada dentro dessa palavra pura e verdadeira de Deus. Pessoas que só querem mesmo aproveitar a fraqueza de entendimento das pessoas para
agregar valores a ela. O arrebatamento está muito mais próximo do que nós imaginamos. Todos os acontecimentos nesse momento estão indicando isso. Os sinais estão aí, e os sinais é para a igreja. Assim como a mulher que está grávida está sentindo que o filho vai nascer. Como Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 12. O princípio das dores é o princípio de uma mulher que está grávida, prestes a nascer o filho. Ela sabe o tempo, só não sabe a hora. Tem dia que ela acorda dizendo, olha, vai nascer hoje, mas não nasce. Amanhã ela já acorda dizendo, vai nascer hoje, mas não nasce. É a dor, é as contrações, e a igreja está sentindo essa dor. Eu estou sentindo as contrações do arrebatamento da igreja, e se você está sentindo, deixa o seu comentário. Deus abençoe ricamente. Respondendo à pergunta de muitos amigos, tudo que está acontecendo nesse momento é sinal de arrebatamento. Eu acredito piamente. Eu acredito profundamente. Você já imaginou, a partir do ano que vem, mais coisas começarem a mudarem, como obrigação de vacina, como manter distanciamento durante o ano inteiro, como pessoas que precisam ir para outros países ter que serem rastreados, mapeados ou coisa parecida. Então, tudo o que está acontecendo, sem erro de afirmar, sem medo de afirmar, melhor dizendo, são sinais do retorno de Cristo e primeiramente do arrebatamento da igreja. E você, está preparado? Está se preparando? Deus abençoe a tua vida. Obrigado por nos acompanhar e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.